Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, se você assim puder, no texto base de hoje que nós estaremos lendo. Será no Evangelho de Lucas, capítulo 19. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Então, por gentileza, se você puder abrir sua Bíblia, seja ela digital, seja ela física, abra sua Bíblia em Lucas 19, versículo 1 até o versículo 10 que nós estaremos lendo. E diz assim a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos, ou em outras traduções, cobradores de impostos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque ele era baixinho. Correndo na frente, subiu numa árvore, num sicômoro, a fim de ver Jesus, pois Jesus tinha que passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Mas ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens. E se prejudiquei alguém alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Feche seus olhos. Jesus, nesse momento nós queremos orar e pedir que o Senhor venha capacitar os nossos corações, que o Senhor venha usar a sua palavra mais uma vez para ensinar a sua igreja, ensinar as nossas vidas a respeito da sua vontade. Quebranta os nossos corações, quebranta as nossas vidas diante de Ti, Jesus. Que nessa noite os nossos corações possam estar diante de Ti, Pai, totalmente expostos, a ponto do Senhor poder trabalhar nas nossas vidas. Que nós sejamos maleáveis nas Tuas mãos e que o Senhor se manifeste poderosamente na Sua igreja através da Sua palavra. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Espero que vocês tenham tido um ótimo domingo, que, como sempre, como todos, passou muito rápido. Então, desde já desejo que no culto de hoje você possa dar uma respirada, recarregar as baterias para mais uma semana. O ano está acabando. Chegamos em dezembro, que, aliás, é o melhor mês do ano, sabia, gente? Que em dezembro eu faço aniversário. Brincadeira, gente. Tem Natal, tem Ano Novo, tem o meu aniversário. Para quem não sabe, agora sabe, tá? Dia 5, quinta, ó. Quinta-feira já, ixi, vai estar em cima o presente. Brincadeira, tá, gente? Mas é uma alegria, o ano está acabando, graças a Deus, e Deus sustentou mais um ano a gente, e o ano corrido, as coisas corridas, mas que em todos os domingos, por mais corridos que sejam, seja esse momento em que a gente abre a Bíblia, a gente aprende a vontade de Deus para nós e a gente se recarrega para mais uma semana. Aos domingos a gente está continuando essa série, 9 marcas de uma igreja saudável. Nós já vimos 3 marcas, agora nós estamos indo para a 4ª marca de uma igreja saudável, que é a compreensão da conversão. Ou seja, a ideia da mensagem de hoje é, a partir do texto de Lucas 19, do 1 ao 10, a gente responder a pergunta de o que é conversão. Uma igreja saudável, ela tem uma boa compreensão sobre o que é conversão. E não só uma boa compreensão sobre o que é conversão, mas uma igreja saudável tem convertidos de verdade. Então, em tempos em que tem se tornado cada dia mais difícil uma conversão verdadeira, a Bíblia nos chama a reexaminarmos
a entendermos o que é de fato uma verdadeira conversão. Nós vivemos num tempo em que está cada vez mais fácil professarmos alguma fé. Aliás, eu acredito que o Brasil é um país extremamente religioso. Na verdade, é raro no Brasil, se você parar para ver, alguém afirmar que não acredita em nada. Na verdade, as pessoas são religiosas. As pessoas têm fé. Sejam no horóscopo, seja em alguma tradição familiar, seja em alguma descendência. Mas parece que na nossa nação há uma crescente, não é mania, mas tem crescido o interesse por espiritualidade no Brasil. Isso é um dado estatístico. Tem crescido o interesse entre os brasileiros e as brasileiras sobre espiritualidade. Cada vez mais a gente tem procurado, ido atrás de temas como nossa ancestralidade, a religião dos nossos antecessores, e cada vez mais a gente tem estado mais místicos e espirituais. Só que nem sempre é uma espiritualidade bíblica. Isso mostra que não tem sido raro a gente encontrar pessoas que se afirmam crentes. Só que a ideia dessa noite é a gente, através do texto, a gente descobrir o que é de verdade a conversão. Porque em tempos em que é muito fácil afirmar que você tem fé, é muito difícil encontrarmos uma fé verdadeira e genuína. Vivemos num tempo de cristianismo nominal, onde todos se afirmam ser cristãos e crentes. Aliás, o Brasil tem 40 milhões de evangélicos, mas é um dos países que lideram o ranking de corrupção. É um país onde tem a maioria quase da população cristã, só que os números de feminicídio, latrocínio só crescem. O que esses dados nos mostram? O meio ambiente brasileiro cada vez mais sucateado, os rios transbordam quando chovem, os parques mal cuidados, as ruas cheias de entulhos. O que isso mostra? Uma fé nominal, um cristianismo mentiroso. As pessoas sabem que Deus existe, as pessoas afirmam ter uma fé, mas não a praticam. E essa superficialidade é perigosa, porque a gente pode viver num engano religioso, a gente pode viver como se tivéssemos nos convertidos, sem nunca termos de fato. E aí, há duas palavras extremamente importantes da gente diferenciar. Uma coisa é você ser convencido, e outra coisa é você ser convertido. O convencido, ele aceita um conjunto de regras. Ele chega aqui na igreja, ele vê como a igreja funciona e fala, eu acho legal, gostei, é uma galera respeitosa, quero participar. O convertido, ele busca uma mudança de comportamento. Ele não quer ser mais quem ele era. Não só por causa de um conjunto de regras, mas porque a salvação de Jesus Cristo alcançou esse coração. E um coração que era ímpio e pecador, a partir da graça de Jesus, começa a ser transformado. É como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 13, 5, que diz, examinem-se para ver se de fato vocês estão na fé. É como Jesus disse em Mateus capítulo 7, 21, de um dos textos mais pesados da Escritura. Ele diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, realizamos milagres no teu nome. Mas eu então direi claramente a eles, nunca vos conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Está vendo como é perigoso? Essa turma achava que era salva. Essa turma achava que era convertida. Essa turma fazia milagre, profetizava, mas nunca se converteram de fato.
O coração deles nunca foram transformados de verdade. E o que Jesus está falando e alertando nesse texto é justamente sobre essa fé nominal, sobre essa fé sem compromisso, sobre esse cristianismo vazio, que não traz transformação de pessoas. E isso é um risco, porque a gente pode viver 10, 20, 30 anos na igreja, achando que a gente é convertido, sem nunca sermos de fato. E a gente vive nesse engano religioso, não, porque eu profetizo, porque eu prego, porque eu sou pastor, porque eu faço, porque eu não faço, eu sou crente. Jesus está falando, não é isso. Porque aqui são pessoas que fizeram muito mais do que eu acredito que eu vou fazer a vida inteira. Sabe o que é milagre, gente? Milagre é uma coisa extraordinária. Milagre é um paralítico andar, é um cego ver. E Jesus falar para um cara que fez um milagre no nome dele, que nunca conheceu ele. Olha o perigo. E se a gente não se atentar, a gente pode estar vivendo numa fé nominal, num engano religioso, simplesmente num clube onde tem regras que nos agradaram um dia. Mas então, qual que é a diferença do convencido para o convertido? Como eu posso saber se eu sou convertido de fato? Como eu posso saber se no dia que Jesus voltar, Ele vai falar, está comigo e não afaste-se de mim? Como que a gente pode saber disso? Como que a gente pode ter certeza da nossa conversão? E para isso eu peço para você deixar sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 19 e através dessa história maravilhosa a gente vai ver uma conversão genuína e uma compreensão da conversão. Em Lucas 19, no versículo 1 ao 4, a gente primeiro vê quem era Zaqueu. Diz assim o texto, recapitulando. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos cobradores de impostos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão e porque ele era baixinho. Correndo na frente, ele sobe numa árvore a fim de ver Jesus, porque Jesus tinha que passar por ali. Em primeiro lugar, Lucas ele está narrando esse texto, ele está apresentando quem é Zaqueu. E a primeira informação que a gente vê é que Zaqueu era rico e chefe dos publicanos, ou chefe dos cobradores de impostos. E o que significa isso? O que significa ser chefe dos cobradores de impostos? Naquela época significava muita coisa. Porque como funcionava? Tinha o povo judeu, que vivia lá em Jerusalém, só que nessa época o Império Romano dominava Jerusalém. Então o Império Romano taxava o povo, fazia o povo pagar impostos para viver lá. E então existiam alguns judeus que eles traíram o povo para trabalhar para Roma. Então quem era cobrador de impostos era basicamente um traidor do povo judeu. Porque em vez de você ficar com o povo judeu, juntos como uma família, você escolheu ficar do lado de Roma, do Império. Então Zaqueu, ele era um desses, que era um dos traidores. Por isso que todo o povo odiava esses tal de publicanos, odiava esses cobradores de impostos, porque eles eram traidores do povo. E além disso, a gente pode ver que Zaqueu, quando a gente vê aqui no versículo 8, que além de tudo, era um costume desses cobradores de impostos cobrar mais do que devia. Eles faziam o famoso caixa 2. Era para pagar 10 de imposto, eles pediam 20. 10 ia para Roma, 10 ficava com eles. Todo mundo saía ganhando. Então, quem era Zaqueu? Zaqueu era um traidor. Zaqueu era um cara corrupto. E Zaqueu era alguém que roubava o próprio povo. Então, aos olhos da sociedade, Zaqueu já era odiado. E aos olhos de Deus, ele era um terrível pecador que roubava os pobres e roubava os próprios irmãos judeus. E apesar de todo o status e de toda a riqueza que ele tinha, Zaqueu ainda assim tinha um vazio do qual ele nunca foi preenchido. E é por causa desse vazio que nem a riqueza, que nem a traição, que nem ter ficado do lado do maior império da época pôde preencher, que fez Zaqueu subir nessa árvore para encontrar Jesus. Então, a primeira aplicação que eu quero trazer é quantas vezes nós não estamos como Zaqueu, que queremos preencher os nossos vazios através de dinheiro,
Às vezes a gente quer preencher os nossos vazios através de emprego, através do trabalho, através dos relacionamentos. E a gente tenta preencher o nosso coração através das coisas. Não, porque quando eu atingir determinado nível no meu trabalho, aí sim. Não, quando eu terminar esse mestrado, aí sim. Quando eu conhecer essa garota, aí sim. Quando eu casar, aí sim. Quando eu trocar de carro, aí sim. Então a gente sempre está pensando que para a gente ser completo, a gente precisa de alguma coisa. E a gente tenta preencher esse vazio que a gente tem na gente com coisa, com status, com dinheiro. Só que a história mostra Zaqueu, rico, chefe dos publicanos, ele trai o povo, ele vive numa casa boa, ele é rico, mas mesmo assim ele tem um vazio. E muitas vezes a gente está tentando preencher esse vazio com as coisas que nunca vão preencher. Então, o primeiro passo que nos mostra do que é uma conversão genuína é quando a gente entende quem é aquele que preenche o nosso coração. Em um determinado momento da história, eu acredito que você, se você ainda não teve esse momento, eu oro a Deus que tenha. Um dia eu tive, em que eu reexaminei o meu coração e eu percebi que eu nunca seria completo, que eu nunca teria o meu coração cheio por mim mesmo. E talvez, enquanto na adolescência, a gente tenta preencher os nossos corações com muitas coisas. Às vezes é com relacionamento, às vezes é com dinheiro, às vezes é com sonho, às vezes é com diversão. Às vezes eu achava que quanto mais eu jogava bola e me divertisse com meus amigos, mais feliz eu seria. Ou se eu ficasse de determinado jeito, aí sim. Se eu tocasse no grupo, aí eu ia estar completo, aí eu ia ser o cara. Só que chega uma hora que eu percebo que não vai ser assim. E é nesse momento que a nossa atitude tem que ser como a de Zaqueu. Zaqueu percebe que não é a riqueza que vai preencher o coração dele, mas é um homem que está chegando naquela cidade chamado Jesus Cristo. Então ele sobe numa árvore para ver esse tal de Jesus, porque ele sente no coração dele que é só Jesus que é capaz de preencher esse vazio. Em segundo lugar, do versículo 5 ao versículo 7, Lucas narra o encontro de um Zaqueu com um coração vazio, de Jesus que chega para preencher a vida desse Zaqueu. Olha o que diz o texto. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu tenho que ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Aqui eu acho o ensinamento mais fantástico. Era Zaqueu quem precisava. Era Zaqueu que estava vazio. Mas quem correu atrás de Zaqueu foi Jesus Cristo. Assim que Jesus encontra aquele homem na árvore, ele é aquele que sonda os nossos corações e conhece os nossos pensamentos. Ele é aquele que sabe dos nossos vazios. Jesus é aquele que sabe das suas e das minhas inseguranças. Ele sabe dos nossos medos, Ele sabe das nossas falhas, Ele sabe das nossas fraquezas. E é esse Jesus que vê a gente, baixinho, vazio, no meio de uma árvore, quase caindo, só para ver Ele, e fala: desce, porque hoje eu tenho um encontro com você. É através de um encontro transformador com Cristo que a gente experimenta essa conversão. Então Jesus fala assim: hoje me convém pousar em tua casa. Essa iniciativa mostra a graça de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Não fomos nós que convidamos Jesus para vir à nossa casa, mas foi Ele que nos viu numa situação deplorável, em cima de uma árvore, vazio, desesperado para ser cheio, e se convidou a transformar a nossa história. Não fomos nós que convidamos Jesus para morar na nossa vida, mas foi Jesus que se convidou para transformar você e eu. Eu acho isso fantástico. Jesus, Ele é aquele que chama Zaqueu de cima daquela árvore, de cima daquela insegurança dele, para falar e dar uma proposta de mudança de vida e solução para Zaqueu. Ele fala: Zaqueu, você não é obrigado a viver com esse vazio no seu coração, mas você pode ser transformado. E eu acredito que assim como Jesus olha para aquele Zaqueu, hoje Ele olha do mesmo jeito para as nossas vidas.
E muitas vezes nós estamos em cima da árvore, vazios, sem saber para onde ir, sem saber qual é o nosso futuro, sem saber qual é o nosso próximo passo, inseguros, temerosos, o que vai ser do amanhã, como vai ser meu trabalho, como vai ser meu estágio, o que eu faço da vida. E toda essa muvuca, eu te convido, através desse texto, relembrarmos, Jesus está nos convidando para a gente entregar o nosso coração a Ele. Entregue as suas preocupações a Ele. Deixa Jesus almoçar com você na sua casa. Você não precisa voltar para aquela sua casa sozinho, mas você pode voltar e ter Cristo morando com você lá. Aquele, como a gente viu, que conhece todos os nossos pecados e as nossas falhas, a única pessoa que tinha direito de apontar o dedo para nós, é aquele que nos vê em cima do pé de manga e convida para almoçar com a gente na casa, mesmo sem a gente merecer. Jesus continua nos chamando hoje, todos os dias. Eu quero almoçar na sua casa. Hoje eu tenho que ficar com você. Hoje eu quero transformar o seu coração. Hoje você tem que experimentar essa salvação. Hoje Jesus continua chamando para transformar pecadores como Zaqueu, como um dia eu assim sou, para sermos transformados com Ele. E em terceiro lugar, o texto nos fala de uma conversão genuína. Versículo 8 ao versículo 10 diz: Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens. E se eu prejudiquei alguém em alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Disse então Jesus: Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Em terceiro lugar, quando nós temos um encontro com Deus, a nossa vida é transformada. Aquele Zaqueu que era tão apegado ao dinheiro, aquele Zaqueu que chegou a atrair o próprio povo para receber mais, aquele Zaqueu que abriu mão de coisas inegociáveis para atingir determinado status na vida e determinado conforto social, é o Zaqueu que, quando tem um encontro com Jesus, não está nem mais aí para o dinheiro. Quando Zaqueu tem um encontro com Cristo, ele fala: eu vou dar aos pobres metade de tudo que eu tenho. E o mais fantástico é que Zaqueu não fala que vai devolver o que ele pegou. Zaqueu não quer ser justo. Zaqueu quer ser muito mais do que justo. Porque Zaqueu quer dar 4 vezes mais do que ele roubou. Se Zaqueu roubou 100, ele vai dar 400. Porque uma vez que ele teve um encontro com Jesus, a vida dele foi transformada. Aquele que é apegado ao dinheiro, ele não liga mais para isso. Aquele que traiu os próprios irmãos, agora quer abençoar 4 vezes mais. Zaqueu, ele confessa os seus pecados diante de Jesus e está decidido a ter uma vida transformada. Zaqueu, ele não quis ser convencido somente. Zaqueu não estava entrando num sistema legalista de normas e leis. Zaqueu não estava nem aí para isso. O que Zaqueu queria fazer era confessar os pecados para Cristo, ser transformado e restituir todos aqueles que ele prejudicou. Zaqueu foi transformado, ele tem uma mudança de comportamento pela nova vida que Cristo teve. E aí, quando Zaqueu tem essa postura, Jesus afirma: hoje a salvação chegou a essa casa. E eu quero concluir dizendo, você pode me perguntar, e às vezes até eu mesmo estou me perguntando durante a mensagem, como experimentar essa conversão genuína? Após observar essa história, pode vir uma pergunta: como que eu experimento essa transformação? Como que eu posso ser convertido de fato? E através desse texto a gente vê alguns pontos. Em primeiro lugar, a gente vê: reconheça a sua necessidade de salvação. Reconheça que você precisa de Cristo, corre para Cristo. Meu irmão, a gente precisa de Jesus. Pode ter todo o dinheiro no mundo, Salomão foi aquele rei que teve todas as mulheres. Você acha que é relacionamento que vai fazer esse vazio ser preenchido? Salomão teve 1000. Não, é o dinheiro, Salomão foi o mais rico. É o conhecimento, Salomão foi o mais inteligente. Salomão teve tudo, foi o mais inteligente, foi o mais rico, teve todas as mulheres, teve todo o poder, teve todo o prestígio. Chega em Eclesiastes e ele fala: tudo isso é vaidade, é inútil, é vazio, não leva a lugar nenhum.
Salomão chegou no topo de tudo e percebeu isso. Então, em primeiro lugar, reconheça a sua necessidade de salvação. Reconheça que você é um desses que antigamente tentava preencher o coração com as coisas, só que falhou miseravelmente. E graças a Deus por isso. Então, o primeiro passo, reconheça a necessidade de salvação. Suba nessa árvore. Suba nessa árvore que Zaqueu subiu. Abra mão desse prestígio que você não vai ser preenchido com ele. Mude a sua perspectiva e reconheça que você é um pecador que necessita da salvação de Jesus. Em segundo lugar, creia em Jesus. Jesus disse em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não adianta você confessar os seus pecados a pessoas, você precisa confessar os seus pecados também a Jesus. Não existe salvação em outra religião. Não são todos os caminhos que levam para Deus. Existe um só caminho. Só existe um que pode te salvar. E esse único caminho e essa única pessoa se chama Jesus Cristo. Zaqueu, ele não foi atrás de Nero. Zaqueu não foi atrás de César. Zaqueu não foi atrás do Império Romano para resolver a situação dele. Zaqueu não foi atrás do líder religioso judeu da época. Zaqueu foi atrás da fonte certa. Zaqueu foi atrás de Jesus. Para a gente ter essa conversão, a gente tem que ir atrás da pessoa certa. E só há um que é capaz de perdoar os nossos pecados. Só há um que é capaz de transformar as nossas vidas. E esse um é Jesus Cristo. E em terceiro lugar, o arrependimento é essencial à conversão. Em todos os casos de conversão da Bíblia, nós vemos arrependimento. E muitas vezes o maior problema do cristianismo nominal e dessa fé vazia que acontece nos dias de hoje foi uma inversão que a gente fez. E do que eu estou falando? Atualmente, na maioria das igrejas, principalmente a partir do século XXI, da década de 50 para cá, mudou as coisas. Hoje em dia é o pastor que faz o apelo. Na Bíblia era o pecador que fazia o apelo. Na Bíblia era o pecador que rasgava as vestes e falava: eu sou um miserável pecador e preciso de Cristo. Mas hoje em dia é o pastor que faz o apelo aos pecadores. E isso mostra o quanto às vezes o nosso cristianismo tem ficado superficial. A gente vê em Atos 2, depois que Pedro prega, aqueles judeus que vão atrás de Pedro, não é Pedro que faz o apelo, mas é eles que estão com os corações rasgados. Por quê? Porque eles reconheceram a necessidade de salvação. Você quer experimentar a salvação? Você não precisa vir para frente e receber uma oração poderosa, mas você precisa quebrantar o seu coração e ter Jesus morando em você, e aí você vai ser salvo. Mesmo que seja sentado na sua cadeira, mesmo que seja numa oração no quarto, mesmo que seja onde for, se você quebrantar o seu coração, se arrepender dos seus pecados e for atrás da pessoa certa, Jesus Cristo, você será salvo, porque Jesus disse através de Paulo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, em qualquer lugar, em qualquer contexto, não importa o seu passado, não importa os seus pecados, nunca é tarde para subir na árvore, para correr atrás da pessoa certa e ser transformado por Ele. E em quarto e último lugar, experimente o novo nascimento e esta conversão, que é gratuita. Ah, meu irmão, a salvação é de graça. Esse novo nascimento não é através da sua força, não é através de você e da sua inteligência e da sua querência, entre aspas, que você vai conseguir nascer de novo e ser transformado, mas se jogue a Jesus e deixa Ele transformar o seu coração, e aí de fato você será transformado. Em Ezequiel 36, 26, Jesus disse assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Não somos nós mesmos que a gente se santifica. Não é você que se faz perfeito. Não é você que se converte. Não é você que se perdoa. É você que se entrega a Cristo e deixa tudo Ele fazer na sua vida. Ele vai te dar um coração novo. Ele vai te dar uma mente nova. Ele vai te dar a capacidade de lutar contra o pecado. Submeta-se ao senhorio de Cristo e deixa que Ele vai fazer o resto. Isso é um chamado, isso tira um peso das nossas costas extraordinário. A conversão, graças a Deus, não depende de mim, porque ai de mim se dependesse.
Ai de mim se a salvação dependesse de mim mesmo. Mas graças a Deus que tudo depende de Cristo. E Cristo é aquele que vem no nosso encontro e fala que tem que ficar na nossa casa porque Ele quer transformar a nossa vida. E eu quero concluir dizendo, versículo 10, porque o Filho do Homem, e essa é uma expressão que se refere a Jesus, veio buscar e salvar aquele que tinha se perdido. E eu quero concluir com uma pergunta. Talvez depois de tudo isso você pode perguntar, por que Jesus? Por que Ele é o homem? Por que Ele consegue transformar? Por que Ele consegue me mudar? Como que Ele consegue fazer isso? Se Ele só é uma pessoa como outra? Por que Jesus consegue transformar um pecador em salvo? Como que Ele consegue fazer isso? Porque esse Jesus, Ele era o homem mais justo e mais santo. Pega toda a beleza do mundo, pega todas as praias mais lindas, pega todas as pessoas mais justas, pega tudo de mais bonito e perfeito que você consegue imaginar e coloca de um lado da balança. Se você colocar Cristo do outro lado, Cristo continua sendo mais perfeito. Cristo era aquele que nunca pecou, Cristo era aquele que era o próprio Deus encarnado, Cristo era aquele que é justo, Cristo é aquele que não teve maldade nenhuma encontrada na boca, Cristo era o único que não merecia morrer. Só que Cristo decide na cruz se entregar por miseráveis pecadores, que sou eu e você, para que hoje, nessa noite, todas que olharem para a cruz e para o sacrifício de Cristo, podem ser transformadas, porque aquele que merecia a vida, morreu para dar vida para aqueles que merecem a morte. Então todas as pessoas, de todos os lugares, de todos os tempos, que olharem para a cruz e olharem para Jesus, podem ser transformadas. E esse convite está aberto hoje. Sejam transformados para a graça de Deus. Eu não ligo para número de pessoas, não ligo para nada disso. O que eu ligo é para convertidos genuinamente. Eu não quero arrastar um engano religioso por 30, 40 e 50 anos. Mas eu fico muito feliz de lutar lutas difíceis e árduas com pessoas que se converteram verdadeiramente. Que a palavra do Senhor habite no seu coração. Reconheça a sua necessidade de Cristo. Reconheça que sem Ele não somos nada. Reconheça que somos perdidos pecadores, só que diante da cruz podemos ser salvos. Na cruz, Jesus nos deu a solução e a transformação da nossa vida, e assim nascemos de novo. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado, Pai, por mais uma mensagem. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos amou. Obrigado, Pai, porque o Senhor um dia nos olhou em cima daquela árvore, perdidos, vazios, frustrados. E mesmo o que a gente merecia, todo esse ódio, o Senhor assim não fez, mas o Senhor nos amou. Assim como Zaqueu merecia os insultos, ele roubava o povo, ele era ímpio, assim também era eu, assim éramos nós, pecadores em cima de uma árvore que merecem julgamento, que erraram e que merecem a punição do erro. Mas surpreendentemente, sem entender, o Senhor decide olhar para nós no nosso estado deplorável de pecado e nos amou. E não só nos amou, mas nos chamou a descer da árvore, a almoçar contigo e a sermos salvos pelo Senhor. E o Senhor se entrega na cruz do Calvário, daquele monte cruel, e morre uma pena tortuosa de pecado. Espinhos na cabeça, nudez, deram vinagre ao Senhor beber, cravaram nas mãos, nos pés, e o Senhor, que não merecia nada disso, sofreu por perdidos pecadores vazios. Ah, Pai, como entender este amor? Tudo o que nós podemos fazer é olhar para este sacrifício imerecido na cruz e nos prostrarmos diante dele, e nos admitirmos, Senhor, nós somos terríveis pecadores que necessitamos de salvação.
Ah, Jesus, venha salvar as nossas vidas de nós mesmos. Transforma os nossos corações, transforma as nossas mentes, transforma o nosso jeito, nosso temperamento, nosso caráter. Muda a gente, Pai. Não queremos viver como antes, não queremos viver reféns dos nossos pecados e da nossa natureza cruel. Não queremos mais ser esses cobradores de impostos como Zaqueu, que tenta preencher os vazios com dinheiro e com coisas. Mas hoje nós entendemos que somos totalmente necessitados de Ti, Jesus. Necessitamos desse sacrifício, Pai, e nós o aceitamos, porque a gente acredita que na cruz o Senhor morreu por todos os nossos pecados, a fim de que hoje todos, eu, pior dos pecadores, pudesse ser salvo por essa graça maravilhosa de Jesus. Então transforma os nossos corações, muda os nossos entendimentos, molda as nossas vidas, transforma-nos, Jesus, para sermos teus filhos, para experimentarmos não só um convencimento, mas experimentarmos uma verdadeira conversão, porque o nosso coração foi transformado pelo sacrifício, pela obra e pelo poder de Cristo. É isso que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. E usa-me, Senhor. Glória a Deus. Essa mensagem instalou nas consciências um divisor de águas. O que tem